Olá, estamos juntos mais uma vez, ainda falando sobre esse tema do arrependimento para a transformação. Nós estamos hoje relembrando o que Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 1, diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro está trabalhando fundamentos para esses irmãos dessas várias localidades que essa carta é direcionada. E ele fala exatamente sobre a eleição segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele cita a Trindade e a obra de cada um deles, e a obra preparada, a obra redentora. Quando ele fala isso, ele está dizendo, isso é algo que nós fomos chamados para operar dentro, fazer desta forma, seguir esse caminho, obedecer esses princípios, aplicá-los à nossa vida, aplicar essa verdade de que fomos eleitos, ou seja, apontados por Deus, chamados por Deus para viver para Ele como santos. Então, nesses dias, Deus deseja completamente ver o seu povo consciente disso, e por isso esse clamor por arrependimento, esse chamado para arrependimento. Por quê? Porque cada um de nós tem um propósito e só vai poder cumprir esse propósito se praticar isso que Pedro está dizendo, né? Esse andar segundo a presciência de Deus, esse segundo a santificação do Espírito, e dessa maneira com o propósito de a obediência, praticar a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, a aplicação desse sangue diariamente e a obediência à sua voz diariamente, todos os dias. Como cristãos, o Espírito de Deus está em nós disponível para essa vida com o poder do Espírito Santo, com o poder que foi colocado, derramado em nós. Então, não podemos seguir uma vida rebelde. E o que é uma vida rebelde? É uma vida contrária a toda essa obra que foi feita por nós e para nós, para a nossa santificação, para que pudéssemos agradar a Deus, para que fôssemos realmente para louvor da sua glória. Sem compreendermos essas verdades e aplicarmos essas verdades na nossa vida diária, como parte do nosso andar, do nosso estilo de vida, não conseguiremos agradar o Senhor e muito menos refletir que somos filhos da luz, porque Deus é luz, como já aprendemos nas outras vezes. Ele está nos chamando para resgatar esse propósito, romper com a rebeldia, romper com essa teimosia de ir noutra direção, de viver essa vida cristã mais ou menos, de viver de qualquer jeito, de apenas dizer que é e não ter um estilo de vida que revela que é um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. De apenas dizer que acredita, mas não conseguir exercer fé para milagres, exercer fé para uma vida que realmente chama a atenção do caráter de Deus em nós. E é exatamente isso, o chamado de Deus nesses dias para nos arrependermos. O propósito da nossa vida só vai fluir se nós praticarmos o estilo de vida com arrependimento contínuo, onde estamos corrigindo rota. Por quê? Porque todos nós fomos chamados para um propósito, uma visão de longo prazo, não é? Nós precisamos ter noção desse propósito, não é? Ele nos lança, o propósito que Deus nos deu, nos lança num plano maior. Você nasceu para fazer o quê?
Você nasceu com um determinado propósito. Você foi feito uma nova criatura para cumprir um determinado propósito. Propósito envolve sacrifício por um bem maior. Deve ser uma energia que nós gastamos direcionada a essa visão, como falei, de longo prazo. Deus tem um plano conosco e nós não podemos ficar parados. Deus não nos chamou para ficar toda a vida como meninos na fé, como gente que consome leite espiritual somente e não vai para o alimento mais intenso para maduros. Existe um alimento novo para chegar para você, mas se ficar aí repetindo essas mesmas fraquezas, sem lidar com elas, sem voltar ao seu propósito e sem priorizar esse propósito, o que ele planejou fazer em você e através de você vai se atrasar. Vai se atrasar. Chegou o tempo de responder aos céus. Chegou o tempo de agradar o coração do Pai. Chegou o tempo de fazer isso. Louvado seja Deus por todos aqueles que estão rompendo com cadeias, que estão abraçando a obra do arrependimento, que estão agora vendo que há um propósito. Você foi feito com esse propósito e você está aqui por um motivo. Você nasceu de novo para realizar exatamente algo, para cumprir essas missões que Deus tem para você. Existem várias missões que Deus quer entregar a você, mas é preciso que você viva essa santificação do Espírito para a obediência e a aspersão de Jesus Cristo. É preciso experimentar isso. Sem essa experiência diária, sem essa experiência sempre que necessário, a sua fé vai se tornando morna, vai se tornando fria. Muitos cristãos, muitas igrejas hoje se tornaram um lugar de cristãos que não operam mais a vida orgânica, a vida da verdadeira fé. Então ali eles ficam curtindo o seu dinheiro, seus prazeres, suas riquezas e alimentando às vezes na vida oculta seus vícios sem nunca viver a experiência da transformação que o arrependimento traz. Estas coisas não vão continuamente, não vão seguir dessa maneira todo o tempo. Deus mesmo está intervindo, Ele está dando um tempo para o arrependimento, Ele chama para o arrependimento, porque essa rebeldia de tocar as coisas do seu jeito, a igreja brasileira tem se entregue a Mamon, uma relação, uma teologia errada, um ensino errado sobre dinheiro, um materialismo que é contrário completamente aos princípios de Deus, essa teologia que colocou as riquezas no coração dos servos de Deus, levou esses servos de Deus ao adultério espiritual. E agora nós temos necessidade de deixar essas crenças, dessa teologia da prosperidade, romper com isso e ver todo o prejuízo que isso nos causou durante os últimos anos. Você já deve saber que um dos líderes principais dessa teologia se arrependeu e deixou isso. Eu não sei a que nível de profundidade foi a decisão dele, mas você precisa refletir, porque o Senhor deve ser o dono de todo o seu coração. Ele está chamando a igreja brasileira para realmente ser só dele, uma noiva que é rendida em amor ao noivo verdadeiro e que sabe o seu propósito. O propósito que o Senhor nos chamou à existência, nos deu uma nova vida, e como disse aqui o apóstolo Pedro, ele nos chamou para viver na aplicação do sangue para a aspersão, que é exatamente essa purificação. Nós podemos viver uma vida sendo purificados. Essa purificação está à nossa disposição. Então, agora é a hora. Tome uma posição, retomar o seu propósito e receber esse poder que o Evangelho tem de aspergir, de purificar, de limpar, receber esse poder que é a santificação do Espírito, esse poder santificador que está à nossa disposição, assumir essa posição de um eleito de Deus para viver como santo, separado para Ele.
É possível sim, é possível sim. E é possível quando você tem conhecimento disso, quando você tem discernimento disso, entendimento disso. Então eu estou aqui chamando você para largar toda a superficialidade. Eu louvo ao Senhor por todos que já fizeram isso, porque eles estão num rompimento agora. Está acontecendo um avanço muito grande, porque pessoas deixaram esse lugar de passividade e de fraqueza, de contemplar as fraquezas e de dizer a si mesmo. Eles deixaram e vieram para conhecer o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder da aspersão do sangue de Cristo, a santificação, se entregaram a isso, agarraram isso, estão mergulhando, querendo uma vida que agrade o Senhor. E essa é a mudança que o Senhor está chamando agora a igreja para ter. Depois você pode meditar em toda a carta de Pedro, né? Essa primeira carta dele, e o apóstolo Pedro ele traz esse fundamento. Ele leva a igreja para esse fundamento, para nos usarmos toda a graça de Deus, usarmos tudo que está disponível com o evangelho da salvação, o evangelho do reino, esse evangelho do governo de Cristo, esse evangelho do poder de Deus para a transformação da nossa vida, para a transformação da nossa família e para tudo que está ao nosso redor. É para ser usado agora, não pode ser desprezado, não pode ser deixado do lado. E medite na carta de 1 Pedro, mas também quero recomendar que você medite em Romanos, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8. Leia em várias versões, gaste tempo, porque você tem um propósito. E o arrependimento conduz você para a transformação e restaura o propósito da sua vida e faz você funcionar naquilo que Deus te chamou para viver e cumprir. E aí está a sua felicidade. Você será plenamente feliz vivendo o propósito, porque foi o seu Pai perfeito que planejou perfeitamente para que você alcançasse esse lugar de perfeição. E perfeição não é quem nunca erra. Perfeição é aquele que, quando erra, se arrepende e se reconecta com a vontade de Deus. Deus abençoe você, e nessa série sobre arrependimento, eu oro que os rompimentos aconteçam. Você depois compartilhe conosco o que Deus tem feito e o que Ele tem trazido de mudanças na sua vida. Deus abençoe. Até mais.